Segundo dados do DataSUS, do Ministério da Saúde, em 2021, no Brasil, pouco mais de 809 mil consultas de puericultura foram realizadas por pediatras. Esse quantitativo está bem abaixo do necessário na faixa etária de 1 a 6 anos de idade. Vale ressaltar que o acompanhamento integral da criança e do adolescente em seu crescimento e desenvolvimento é essencial para uma vida adulta mais saudável. Por isso que os especialistas salientam a importância da prevenção e educação em saúde, contando com a atuação fundamental do pediatra no atendimento das crianças e adolescentes e no aconselhamento familiar. Esse aconselhamento inclui ainda reforçar a continuidade da vacinação para mantermos o controle ou a erradicação de determinada doença em uma região. Os pediatras também têm um papel importante e fundamental para explicar aos pais que a exposição excessiva das imagens dos filhos na internet traz sérias consequências para a vida deles. O pediatra, no dia a dia das crianças e adolescentes, é o tema desta edição especial do Famílias em Pauta em comemoração ao Dia do Pediatra. Olá pessoal, vamos conhecer os convidados desta edição. Conosco aqui hoje temos o Dr. Tadeu Fernando Fernandes, ele é presidente do Departamento Científico de Pediatria Ambulatorial da Sociedade Brasileira de Pediatria. Dr. Tadeu, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui com meu colega Renato, com meu colega Evelyn, para falarmos um pouquinho sobre a saúde de nossas crianças. Obrigado, doutor Tadeu. Também conosco o doutor Renato Kfouri, presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor Renato, obrigado mais uma vez. Olá, Leonardo, Tadeu, Evelyn. Sempre um prazer estar com vocês aqui no Famílias em Pauta mais uma vez. Obrigado. Também participando mais uma vez conosco, temos a doutora Evelyn Eisenstein, coordenadora do Grupo de Trabalho Saúde Digital da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutora Evelyn, muito obrigado também. Olá a todos, obrigada pela oportunidade de estar com todos juntos aqui pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Bom, iniciando então a rodada de perguntas, eu faço ao doutor Tadeu. Doutor Tadeu, qual o impacto do acompanhamento pediátrico, especialmente nos primeiros 1000 dias de vida, na fase adulta da criança? Primeiro explicar que os primeiros 1000 dias de vida compreendem as 40 semanas de gestação mais os 2 primeiros anos de vida. É uma época de maior crescimento de uma criança, físico e mental. Nós temos cerca de 600 a 800 sinapses, conexões nervosas, por segundo sendo formadas. É nessa fase da vida que nós temos toda uma programação metabólica para a vida futura. Nós sabemos que a genética contribui com 20% da nossa carga de benefícios para a vida futura. 80% depende da nutrição, depende do ambiente, do uso de medicamentos. Muito importante prevenir a criança contra o estresse tóxico na gestação, situações de estresse, situações de violência. É muito importante, nesses primeiros anos de vida, a vacinação. Importante monitorar o crescimento, o desenvolvimento das nossas crianças. Nós já sabemos que a estatura aos 2 anos de idade é o melhor valor preditivo para uma saúde futura. Então, o investimento na criança nos 2 primeiros anos de vida é um investimento muito importante, principalmente para agora, que nós estamos com crianças que têm uma expectativa de vida que pode viver até 100 anos. E nós queremos viver mais, mas com qualidade de vida. Eu continuo com o doutor Tadeu. Doutor, qual que é a importância da implementação de políticas públicas específicas para a inclusão do pediatra na atenção primária à saúde? O senhor acredita que é necessário a participação integrada e complementar do pediatra na estratégia de saúde da família como o profissional mais preparado e qualificado para melhorar essa assistência às crianças? Leonardo, isso é fundamental, porque como nós falamos, nessas consultas de puericultura que o pediatra faz, principalmente nesses primeiros anos de vida, é quando ele vai pesar, vai medir, vai ver o desenvolvimento, vai ver a nutrição, vai ver vacinação, vai fazer prevenção de acidentes. Isso chama-se consulta de puericultura. São consultas preventivas. Mas, infelizmente, atualmente, na atenção básica de saúde, nós só estamos tendo
1% de consultas de puericultura na nossa população infantil. Essa é a grande briga da Sociedade Brasileira de Pediatria para a inclusão do pediatra na atenção básica de saúde. Nós sabemos hoje que 75% das crianças brasileiras não têm acesso ao pediatra para essas ações preventivas. A inclusão do pediatra na atenção familiar dos planos de governo é fundamental, porque é o pediatra que vai investir nesta prevenção. Pediatra não é só para tratar criança doente. Pediatra é para prevenir doenças. E, infelizmente, na nossa saúde da família atualmente, nós não estamos tendo essa saúde preventiva. Precisamos da inclusão do pediatra na atenção básica de saúde a nível governamental, a nível Brasil. Certo. Pergunto agora ao Dr. Renato Kfouri, indo para a questão crucial, Dr. Renato, da imunização em termos de saúde pública, quais são as principais consequências das baixas coberturas vacinais, como, por exemplo, com a vacina do sarampo e outras também? Sem dúvida, Leonardo, nós estamos vivenciando atualmente um período de baixas coberturas vacinais. Desde 2016, as taxas de crianças, a porcentagem de crianças vacinadas vem caindo. E agravado, ainda mais nesses 2 últimos anos da pandemia, muitas vezes pelo receio das próprias famílias em frequentar unidades de saúde. São vários os fatores que têm desmotivado as famílias a se vacinarem. E, ao meu ver, além de questões relacionadas ao acesso, horário de posto de saúde, desabastecimento de vacinas e outros fatores que alteram essa busca e a taxa de vacinação, como pano de fundo, o principal motivo tem sido a falta da percepção de risco. No passado, quando essas doenças eram extremamente frequentes e todos nós convivíamos com essas doenças, era premente, era urgente a necessidade de vacinar nossos filhos. Essa nova geração que não convive mais com sarampo, difteria, paralisia infantil, perderam a sensibilidade da importância dessa vacinação. A percepção de risco cai, consequentemente a motivação pela vacinação também diminui. E isso coloca em risco, né, Leonardo, todas as conquistas que o Programa Nacional de Imunizações do Brasil teve. Erradicamos a varíola, eliminamos a polio aqui das Américas, eliminamos o sarampo, controlamos a rubéola, não há mais rubéola congênita, o tétano neonatal, coqueluche para taxas muito baixas. Pediatras mais antigos como nós, atendíamos catapora semanalmente, vários casos por dia. Hoje, raramente a gente vê um caso de varicela, raramente a gente interna uma pneumonia, uma desidratação por diarreia, que nós tínhamos enfermarias lotadas por diarreia. Com a vacinação do rotavírus, hoje a gente praticamente não tem mais diarreias. Esse é o risco das baixas coberturas, ter de volta todas essas doenças que nós controlamos e, como o Tadeu comentou, propiciamos uma qualidade de vida, um investimento em saúde que não podemos perder. Certo. Pergunta agora a doutora Evelyn, pegando o gancho que o doutor Tadeu falou também em relação, né, ao acompanhamento e o desenvolvimento da criança. Doutora Evelyn, o uso de telas hoje está cada vez mais comum entre as crianças. Quais são os principais prejuízos ocasionados pelo uso indiscriminado das telas à saúde dessas crianças e também dos adolescentes? E como que os pais podem moderar esse acesso? Então, vou puxar a palavra prevenção que o doutor Tadeu falou, né? Então, nós temos que prevenir os riscos, nós temos que proteger as crianças e os adolescentes das telas. E por que isso? Nós já estamos vendo as telas causando transtornos de sono, maior irritabilidade, alterações comportamentais que vão desde enorme ansiedade, baixa teor de frustração, depressão, e também problemas físicos, problemas de visão, problemas de audição com o uso do headphone, problemas de violência, o estresse tóxico, que o doutor Tadeu mencionou. Nós vamos conversar muito sobre isso, problemas de abusos, problemas de sexualidade, adolescentes colocando nudes
perante a telas, mas principalmente o que nós chamamos o aumento da dependência à internet, trazendo problemas que nós chamamos problemas interativos do uso das mídias digitais. Então, nós temos que tomar cuidado e voltar à palavra que o doutor Renato já mencionou, a proteção dessas crianças para evitar problemas futuros. Certo. Eu volto a perguntar agora ao doutor Renato. Doutor Renato, como que protege o bebê que acabou de nascer, sendo que ele só pode tomar a vacina da gripe a partir dos 6 meses de vida? É importante lembrar que a vacinação não é só para as crianças, né? As vacinas foram desenvolvidas há décadas atrás para controles de doenças infantis, paralisia, coqueluche, sarampo. E logo se percebeu que a vacina é uma ferramenta de promoção de saúde para todas as idades. Hoje temos calendário de vacinação para o adolescente, para o adulto, para o idoso, para a gestante, para aquele que tem uma doença crônica, para o viajante, para o trabalhador. É importantíssimo que nós tenhamos o calendário de todos em dia. E para as crianças em especial, que não estão com seu calendário de vacinação em dia, a recuperação desse atraso deve ser o quanto antes. Existem documentos da Sociedade Brasileira de Pediatria que orientam, inclusive, para os intervalos mínimos entre as doses de vacinas. Então, se você tem uma criança com seu calendário vacinal atrasado, converse com seu pediatra. Ele vai te orientar a melhor forma de vacinar e de recuperar o mais rápido possível esse atraso vacinal. E lembrando, né, a vacinação da grávida tem aí uma dupla proteção. Ao vacinar a gestante, a gente protege a grávida, que tem um risco maior de gripe, de coqueluche, de tétano, de hepatite, de Covid. E indiretamente, através dessa transferência dos anticorpos maternos, a gente vai proteger o bebê também. Obrigado, doutor Renato. Eu volto a perguntar agora ao doutor Tadeu. Doutor Tadeu, por que é importante que as mães, né, e os cuidadores tenham a consciência que é importante que o filho seja sempre acompanhado por um pediatra, independentemente de estar doente? Como o senhor falou, né? O pediatra não é só para cuidar da doença, e também da prevenção. Queria que o senhor deixasse uma orientação, um recado às mães, falando dessa importância de sempre estar levando o filho para consultas regularmente com o pediatra. Nós percebemos, Leonardo, que os pais, nos primeiros meses de vida, eles vão ao pediatra no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Eles veem que a criança está indo bem, eles relaxam. E é justamente aí uma janela de oportunidade que nós perdemos. Porque muitas doenças são preveníveis por vacinas, como o Renato falou. Mas tem muitas doenças que você vai prevenir mudando erros alimentares muito frequentes em nosso meio. O combate ao sedentarismo que hoje se impõe, a Evelyn está falando sobre esse vício à tela, não é só ficar viciado à tela. Ele fica na tela, ele fica parado, e o que é pior, com um refrigerante do lado e um pacote de salgadinho ou bolacha do lado. Isso aumenta muito os casos de obesidade infantil. Então, tudo isso, a criança vai para a creche, daí tem um atraso na fala. Por que será que atrasou a fala? Então, nós temos que detectar todos esses problemas precocemente, porque quando detectados precocemente, nós conseguimos intervir e melhorar o prognóstico evolutivo dessa criança. Então, sempre lembrando, o pediatra não é só o médico que trata febre, tosse e diarreia. O pediatra é o médico da criança, que vai ter aquela visão holística da criança, para agir em todos os pontos, para a prevenção de todas as doenças infecciosas, não infecciosas, das doenças também psicossomáticas, muito importantes no mundo maluco que nós estamos vivendo hoje. Ou seja, a criança precisa ter o seu pediatra. E o pediatra precisa estar lá na rede pública disponível para isso. Então, precisa ter, mas o nosso governo precisa oferecer esse pediatra na rede básica de saúde para que possamos criar crianças saudáveis que vai trazer para todo o estado a economia, porque uma criança saudável não vai ficar doente, não vai faltar à escola, vai se desenvolver melhor e vai produzir mais para o nosso país. Certo. Eu volto agora a perguntar à doutora Evelyn para a gente encerrar a rodada de perguntas.
Doutora Evelyn, queria que a senhora falasse brevemente sobre o que são rastros digitais e cyberbullying, principalmente considerando crianças e adolescentes. Então, o doutor Tadeu já falou, né? Nós temos que fazer a prevenção. Por exemplo, transtornos da fala. Crianças que são expostas às telas com idade muito precoce, né? Então, nós estamos falando do papel dos pais de saberem colocar regras claras de convivência, desconectar das telas. Desconectar é um exercício familiar e oferecer alternativas que eu chamo N, alternativas de vitamina da natureza. E por que tudo isso? E agora você falou, os rastros digitais. Quando a criança está exposta à tela, toda vez que ela conecta um programa, que ela vê um vídeo, tudo isso vai deixando marcas, é indelével. Ela é acompanhada, como nós falamos, por algoritmos. Mas existe o outro lado das telas. Além de problemas comportamentais, nós temos também predadores, aliciadores, prejuízos mentais, comportamentais, e os pais precisam exercer esse papel de mediação, proteger a criança. Chegamos a pontos, inclusive, radicais, que nós chamamos o sequestro digital. A cabecinha dessa criança lá se vai para o espaço, os problemas comportamentais e psiquiátricos, mas ela pode ser realmente sequestrada por pessoas desconhecidas, que são os predadores que estão do outro lado da tela. Os pais precisam prestar atenção, e vou repetir o mantra: desconectar é um exercício familiar. Todos, pais, desconectarem na hora das refeições, conversarem com seus filhos e desconectar 1, 2 horas antes dessa criança dormir, para ela ter um ritual de sono tranquilo e não o estresse tóxico que o doutor Tadeu mencionou. Obrigado, doutora Evelyn. Bom, chegamos ao fim de mais uma edição do Famílias em Pauta. Obrigado, doutor Tadeu, Renato e doutora Evelyn também, por estarem aqui conosco mais uma vez, participando. Eu que agradeço. Obrigado, Leonardo, pelo convite. Tadeu, Evelyn, sempre um prazer estar com vocês. Obrigado a todos que nos acompanharam também. Foi um prazer estar com vocês, Renato, Evelyn e todos vocês que estão nos assistindo. Agradeço a oportunidade. A Sociedade Brasileira de Pediatria se coloca à disposição. Pediatra dá a mão à criança, ao adolescente e à família. Unidos, iremos em frente. Tá joia. Obrigado. Tchau, tchau. Quero reforçar que a Sociedade Brasileira de Pediatria reitera o quão fundamental é a atuação do pediatra no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança e do adolescente, considerando este o profissional mais habilitado para os cuidados do público infanto-juvenil. Tanto que já publicou diversos documentos nos quais destaca o papel deste profissional. Para ler e fazer o download desses documentos, acesse esse endereço que aparece embaixo no seu vídeo. E se restarem dúvidas sobre o tema de hoje, ou se quiser sugerir uma pauta, mande um e-mail para nós, famíliasempauta@sbp.com.br, repetindo, famíliasempauta@sbp.com.br. E a você que nos assiste, nos ajude a fazer o programa Famílias em Pauta chegar ao maior número possível de pais ou cuidadores infantis. Compartilhe nossos programas para a sua rede de contatos. Nos vemos em nossa próxima edição. Tchau, tchau!